tivemos um distúrbio entre duas gangues de motociclistas fora da lei que resultou em disparos durante o distúrbio. Clubes de motociclistas fora da lei são construídos sobre poder, lealdade e medo. Os Hells Angels passaram décadas garantindo que estão no topo desse mundo. Sim, querida! Dominando rivais e controlando territórios em vários continentes, mas eles não são intocáveis. Espalhados pelos Estados Unidos e ao redor do mundo, estão clubes com tamanho, força e história para desafiá-los e, em alguns casos, vencê-los. Estes não são motociclistas casuais. Eles são organizados, conectados e dispostos a lutar até o último homem de pé. As autoridades os chamam de empreendimentos criminosos. Os rivais os conhecem como inimigos perigosos. O procurador dos Estados Unidos anunciou uma grande operação e desmantelamento dos mongols e os chamou de uma organização criminosa violenta. E quando eles avançam sobre um pedaço de território, isso frequentemente provoca um conflito que deixa uma marca duradoura no submundo dos motociclistas. Como jornalista, se eu estiver tentando entrar nesses clubes e ver como eles operam, você acha que isso é fácil de fazer? Eu diria que não. Eu diria boa sorte. Mongols Motorcycle Club. Se há um clube que os Hells Angels realmente odeiam, é o Mongols Motorcycle Club. Fundado em Montbello, Califórnia, em 1969, os Mongols começaram com um ressentimento. A maioria de seus fundadores eram veteranos latinos do Vietnã que foram rejeitados pelos Hells Angels. Naquela época, a raça ainda desempenhava um grande papel em quem era aceito. Então, eles criaram seu próprio clube e, desde o primeiro dia, não estavam apenas andando. Eles estavam mirando no território dos anjos. Não demorou muito para a rivalidade se tornar sangrenta. Os Mongols provaram desde cedo que não tinham medo de confrontos diretos. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, eles avançaram agressivamente em áreas que os Angels consideravam suas. Bem, os Hells Angels foram até os Mongols e disseram: vocês precisam tirar isso. E, obviamente, isso não foi bem recebido pelos membros do Mongols Motorcycle Club. E eles basicamente disseram a eles, sabe? O resultado? Tiroteios de carro, assassinatos e brigas generalizadas. Um dos momentos mais infames ocorreu em abril de 2002, no Laughlin River Run, em Nevada. Dentro do cassino Harrah's, Mongols e Hells Angels se cruzaram. Palavras viraram empurrões, e então vieram as facas e armas. Quando tudo acabou, 3 motociclistas estavam mortos. 2 Angels, um mongol, e o chão do cassino parecia uma zona de guerra. As autoridades estão atrás dos Mongols há décadas, e por boas razões. O clube tem sido associado ao tráfico de drogas em grande escala, comércio de armas, extorsão e agressões violentas. Em 2008, o ATF lançou a Operação Chuva Negra, uma investigação secreta massiva que levou à prisão de mais de 60 membros e associados. As acusações incluíam assassinato, extorsão e tráfico de narcóticos. Procuradores federais até tentaram retirar do clube o logotipo registrado, o infame emblema dos Mongols, argumentando que tirar sua identidade os enfraqueceria. A batalha legal sobre esse emblema ainda não acabou, e os Mongols ainda o usam com orgulho. O que os torna uma ameaça tão séria para os Hells Angels não é apenas a violência, é a atitude. Os Mongols não recuam, eles entram em território inimigo em plena luz do dia. Eles começam uma briga sabendo que a polícia está observando. Eles não têm problema em escalar uma situação até que alguém se machuque. Ou pior, sua membresia é altamente organizada, leal e espalhada por vários estados e países, tornando-os difíceis de encurralar. E aqui está a parte que os Angels não podem ignorar. Os Mongols já os derrotaram antes. Nos anos 1980, após uma guerra de gangues violenta, os Hells Angels foram forçados a entregar a maior parte do sul da Califórnia, incluindo partes importantes de Los Angeles e do Inland Empire, sob uma trégua. Os Mongols reivindicaram o território, continuaram recrutando e sobreviveram a grandes repressões federais. No mundo dos motoqueiros fora da lei, esse tipo de resiliência é uma arma por si só. Para os Hells Angels, os Mongols não são apenas mais um rival.
Eles são um rancor que dura mais de meio século. Cada briga entre eles é pessoal. Cada perda dói. E em uma cultura construída sobre reputação, os Mongols provaram repetidamente que não estão apenas dispostos a lutar contra os Angels. Eles estão dispostos a humilhá-los. Neste momento, ao meio-dia, agentes do FBI estão revistando o Outlaws Motorcycle Club em West Palm Beach. Outlaws Motorcycle Club. Em julho de 2008, agentes fortemente armados do ATF e do FBI cercaram as sedes dos Outlaws na área de Chicago, usando veículos blindados. Foi uma das maiores operações policiais na história da região. Essas batidas faziam parte de uma longa campanha das autoridades para desmantelar um dos clubes de motociclistas fora da lei mais violentos e enraizados do mundo. O Outlaws Motorcycle Club, oficialmente conhecido como American Outlaws Association, AOA, foi fundado em McCook, Illinois, em 1935, tornando-o um dos grupos de motociclistas fora da lei mais antigos. Muito antes dos Hells Angels existirem, os Outlaws já estavam demarcando o território e construindo uma reputação de extrema violência. A rivalidade com os Hells Angels começou quando os Angels tentaram entrar em cidades controladas pelos Outlaws no meio oeste. Chicago, Milwaukee e Detroit rapidamente se tornaram pontos de tensão. Relatórios policiais a partir da década de 1970 mostram tiroteios repetidos, ataques incendiários e agressões brutais ligadas a essas guerras territoriais. No Canadá, confrontos entre os dois grupos nos anos 2000 escalaram tanto que a polícia comparou as ruas a uma zona de guerra de baixo nível. As operações criminosas dos Outlaws incluíram tráfico de drogas em grande escala, assassinatos por encomenda, extorsão e contrabando de armas. Sua rede se estende pelos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. As agências de aplicação da lei tiveram que formar forças-tarefa dedicadas apenas para rastrear suas atividades. Operações federais como a Operação One Percenter, em meados da década de 1980, e a Operação Trojan Horse, em 2010, visaram clubes de motociclistas fora da lei, incluindo os Outlaws, com incursões coordenadas em vários estados. Essas ações envolveram agentes disfarçados, dezenas de prisões e a apreensão de drogas, armas de fogo e dinheiro. Uma das campanhas mais intensas contra eles ocorreu com a Operação 00 em 2008, especificamente em Chicago. Equipes da SWAT e agentes federais invadiram instalações ligadas aos Outlaws e seus associados. Durante essas invasões, as forças da lei apreenderam armas de fogo, pilhas de dinheiro e até uma granada ao vivo. Essas não foram prisões simbólicas. As autoridades estavam atingindo o coração da liderança e infraestrutura dos Outlaws. O que torna os Outlaws uma ameaça séria para os Hells Angels não é apenas a sua disposição para usar violência, mas suas profundas raízes territoriais. Os Outlaws controlam grande parte do meio-oeste há décadas, operando a partir de sedes fortificadas e apoiados por alianças com outras gangues. O lema deles, Deus perdoa, os Outlaws não, é mais do que um slogan. Reflete a sua reputação de retaliação. Quando os Hells Angels os desafiam, os Outlaws respondem agressivamente e, frequentemente, intensificam a luta. No mundo dos motoqueiros fora da lei, território é tudo. Os Outlaws mantêm o seu há gerações, e as repetidas repressões das autoridades não os quebraram. Eles permanecem organizados, armados e prontos para o conflito. Para os Hells Angels, eles não são apenas outro clube. Eles são um rival poderoso e inabalável que está em guerra com eles há décadas. Gangues de motociclistas em um posto de gasolina. Tudo isso aconteceu enquanto milhares de pessoas estão no condado de Volusia para celebrar a Bike Week. Clube de motociclistas Warlocks. Se você conversar com alguém no mundo dos motociclistas sobre clubes perigosos, o nome dos Warlocks surgirá rapidamente. O que torna isso interessante é que, na verdade, existem dois deles. Um foi fundado na Filadélfia em 1967. O outro começou na Flórida no mesmo ano. Eles não compartilham nenhuma conexão oficial, mas ambos construíram reputações marcadas pela violência. Os Warlocks da Flórida, fundados pelo veterano da Marinha Tom Grubb Freeland, são aqueles que a aplicação da lei realmente manteve seus olhos neles. Por quê? Porque por décadas eles estiveram profundamente envolvidos no tráfico de metanfetamina, armados até os dentes e completamente à vontade em usar força letal para resolver problemas.
Sua história está repleta de incidentes que fariam até outros motoqueiros fora da lei estremecerem. Esses não são brigas de bar. Estamos falando de assassinatos por encomenda, assaltos à mão armada e sangrentas purgas internas. Lealdade é exigida e a deslealdade é punida da forma mais severa possível. Em 2014, 4 membros foram condenados por assassinar 2 dos seus em uma disputa por lucros de drogas. Não foi bagunçado ou prolongado. Foi estilo execução, frio, calculado e definitivo. Esse é o tipo de reputação que os Warlocks carregam, onde cruzar o caminho deles pode ser uma sentença de morte. Os Hells Angels tiveram seus próprios confrontos com os Warlocks, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Naquela época, ambos os grupos estavam tentando controlar as mesmas rotas lucrativas de drogas em partes do leste dos Estados Unidos. Confrontos aconteceram e não foram sutis. Relatórios de inteligência daquela era falam sobre tiroteios, ataques incendiários e emboscadas. Na Flórida, os Warlocks fizeram questão de se aliar a outros clubes que já eram inimigos dos Angels, dando-lhes mais vantagem em qualquer confronto. E não é como se os Warlocks tivessem tido vida fácil. As forças da lei têm tentado destruí-los há décadas. No final da década de 1990, uma série de batidas contra o capítulo da Flórida, laboratórios de metanfetamina descobertos, enormes quantidades de narcóticos e armas de nível militar. Mesmo com esses golpes, o clube continuou. Em 2013, a Operação Cavalo de Troia atingiu duramente os Warlocks da Pensilvânia, com 23 membros e associados presos por tráfico de drogas e acusações de armas. A polícia até encontrou explosivos durante essas batidas. Definitivamente, isso não é uma operação comum contra gangues de motociclistas. Então, por que os Warlocks são uma ameaça para os Hells Angels? Não é apenas pelas armas ou pelas drogas. É a maneira como eles operam. Eles nem sempre seguem as regras não escritas entre os grandes clubes. Eles são imprevisíveis, rápidos para retaliar e dispostos a transformar pequenas rixas em guerras sangrentas. Sua fortaleza na Flórida os coloca em uma posição privilegiada para controlar o fluxo de drogas, e sua rede de aliados significa que podem causar problemas muito além de seu território. Para os Angels, um grupo como este é perigoso porque não se pode contar com eles para agir de forma racional. Não se pode confiar que eles deixem as coisas passarem. E quando a aplicação da lei tem te pressionado por décadas e você ainda está de pé, isso diz algo. Diz que você não está apenas sobrevivendo, está sobrevivendo com os dentes à amostra. Satudara Motorcycle Club. Se os Mongols e Outlaws são os piores inimigos americanos dos Hells Angels, Satudara é o pesadelo deles do exterior. Este clube não nasceu nos Estados Unidos, mas fez barulho suficiente para chamar a atenção dos Angels em todo o mundo. Fundado em 1990 nos Países Baixos por amigos de descendência molucana e indonésia, o Satudara destacou-se desde o início por uma grande razão. A maioria dos clubes de motociclistas fora da lei era dominada por membros brancos. Satudara não se importava com isso. Eles eram multiétnicos, acolhendo membros de todas as origens, o que instantaneamente os tornou um imã para motociclistas durões e ambiciosos que não se encaixavam na cena tradicional. Desde o início, Satudara mostrou que não eram apenas mais um clube de motociclistas. Eles se moveram agressivamente na Europa, estabelecendo capítulos na Alemanha, Bélgica, Espanha e além. A reputação deles? Violência, intimidação e nenhuma hesitação em confrontar rivais diretamente. Brigas de rua, esfaqueamentos e tiroteios tornaram-se parte de sua história. A polícia em vários países os vinculou ao tráfico de drogas, extorsão e ataques violentos a outros clubes, incluindo os Hells Angels. Na Holanda, disputas territoriais entre os dois grupos levaram a brigas públicas e retaliações mortais. Por volta de 2010, Satudara havia se tornado uma força internacional com capítulos na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e até em partes da Ásia. Isso não foi apenas expansão. Foi uma investida deliberada em territórios onde os Hells Angels já tinham presença. E foi aí que os verdadeiros problemas começaram. Na Alemanha, confrontos entre capítulos do Satudara e dos Angels levaram a batidas, prisões e aumento da presença policial em cidades com muitos motociclistas. Na Austrália, a rivalidade escalou para uma violência de rua tão intensa que bairros inteiros foram colocados em confinamento policial.
Os governos não apenas notaram, eles agiram. O Satudara foi banido em vários países, incluindo os Países Baixos e a Alemanha, porque as autoridades os consideraram uma ameaça séria à ordem pública. Na Holanda, os juízes concordaram que o clube era uma organização criminosa disfarçada de clube de motociclistas. A proibição visava desmantelá-los, mas também enviou uma mensagem sobre o quão perigosos eles haviam se tornado. Mesmo após as proibições, capítulos clandestinos tentaram manter o nome vivo, mostrando que a rede não é fácil de eliminar. A ameaça que representam para os Hells Angels é simples e séria. Satudara não segue as regras antigas. Eles não se importam em respeitar território da mesma forma que alguns clubes fora da lei tradicionais fazem. Eles abrirão um capítulo onde quiserem, mesmo que seja na Porta dos Anjos. Sua composição multiétnica também significa que eles podem recrutar de um grupo mais amplo, atraindo pessoas que os Angels talvez nem considerem. E com seu histórico de violência, qualquer confronto provavelmente vai escalar rapidamente. Para os Angels, uma briga com o Satudara não é apenas sobre território, é sobre defender sua reputação em escala global. Perder terreno para um clube como este envia a mensagem errada para rivais em todos os lugares. E é por isso que Satudara, apesar de ser relativamente jovem em comparação com alguns clubes, conquistou um lugar entre as gangues de motociclistas fora da lei mais temidas do mundo. Desmantelou o grupo de motociclistas fora da lei Rock Machine após uma série de prisões em Winnipeg. 11 pessoas foram presas. Clube de motociclistas Rock Machine. Se você quer falar sobre guerras de motociclistas que chocaram um país inteiro, a história do Rock Machine e dos Hells Angels no Canadá é das mais sangrentas. Isso não é uma pequena disputa ou uma série de brigas de bar. Este foi um conflito em grande escala, conhecido como a Quebec Guerra de Motociclistas, e deixou mais de 150 pessoas mortas entre 1994 e 2002. Foi uma guerra travada com armas, bombas e emboscadas em plena luz do dia e transformou o Rock Machine em um dos clubes mais temidos na América do Norte. A Rock Machine foi fundada em Montreal em 1986 por Salvatore Caseta e outros membros que se separaram de outro clube de motociclistas local. Desde o início, eles eram diferentes. Eles não estavam apenas andando pela imagem. Eles estavam fortemente envolvidos no crime organizado, particularmente na distribuição de drogas. Quando os Hells Angels tentaram assumir o controle total do tráfico de drogas em Quebec, o Rock Machine recusou-se a se submeter. Essa recusa se transformou em uma guerra aberta. A violência escalou rapidamente. Bombardeios tornaram-se uma tática comum. Tiroteios de carro em movimento miravam as sedes dos clubes e até mesmo membros da família. Pessoas inocentes foram mortas, incluindo um menino de 11 anos, Daniel Desrochers, que morreu em 1995 quando uma bomba de carro destinada a motociclistas rivais explodiu perto de sua casa. Esse incidente sozinho causou um clamor público tão intenso que levou o governo canadense a dar à polícia poderes mais amplos para combater o crime organizado. Ao longo da década de 1990, a Rock Machine manteve sua posição contra os Angels, apesar de estarem em menor número. Eles formaram alianças com outras gangues, incluindo o Bandidos Motorcycle Club, para equilibrar o poder. As autoridades em Quebec descreveram a situação como uma guerra urbana, com as unidades policiais sobrecarregadas, tentando evitar que a violência se espalhasse para a vida cotidiana. Em 2001, a guerra chegou a um ponto de virada. Enfrentando ataques implacáveis, a Rock Machine oficialmente se juntou aos bandidos, recebendo apoio internacional. Mas o custo da guerra foi assombroso. Centenas ficaram feridos e mais de 150 perderam suas vidas. Mesmo após o fim oficial da Guerra de Motociclistas em Quebec, em 2002, o nome Rock Machine não desapareceu. O clube ressurgiu nos anos seguintes, reconstruindo capítulos no Canadá, Austrália e Europa. Para os Hells Angels, a Rock Machine representa um tipo perigoso de inimigo. Eles provaram que podem enfrentar os Angels por anos e sobreviver. Eles não se intimidam com números maiores. Demonstraram que lutarão publicamente diante das câmeras sem se preocupar com a opinião pública. E talvez mais importante, demonstraram que podem voltar da quase destruição. Qualidade que torna qualquer rival mais difícil de eliminar. A Guerra de Motociclistas de Quebec.
ainda é lembrada como um dos conflitos de crime organizado mais mortais da história moderna. E para os Hells Angels, a Rock Machine continua sendo a prova de que mesmo os clubes mais fortes podem sangrar. Vagos Motorcycle Club. Se os Hells Angels dominam as manchetes na Califórnia, os Vagos dominam as sombras em grande parte do Sudoeste. Fundados em San Bernardino, Califórnia, em 1965, os Vagos se transformaram em um exército verde e preto, que agora se estende pelos Estados Unidos, México e até Canadá. Eles se chamam Nação Verde. E no mundo dos motoqueiros fora da lei, esse nome tem peso. As autoridades os descrevem como uma das maiores e mais perigosas gangues de motociclistas do Oeste, e com razão. A reputação dos Vagos não veio de passeios de caridade amigáveis. Veio do tráfico de drogas de alto risco, comércio de armas e uma disposição para responder à violência. Com ainda mais violência. As suas tensões de longa data com os Hells Angels explodiram em tiroteios, brigas e emboscadas públicas. Um dos incidentes mais infames aconteceu em setembro de 2011 no John Las Quaggas Nugget Casino, em Sparks, Nevada. Um tiroteio entre Vagos e Hells Angels estourou no meio do salão do cassino durante um encontro de motociclistas. Dezenas de tiros foram disparados, e o presidente do capítulo de San José dos Hells Angels, Jeffrey Jethro Pettigrew, foi morto. O tiroteio desencadeou dias de ataques de vingança, incluindo tiroteios de carro em movimento na Califórnia. A rivalidade com os Hells Angels é alimentada pela competição por território e controle das rotas de distribuição de drogas na Califórnia, Nevada e Arizona. Os Vagos foram acusados de tentar entrar em mercados tradicionalmente dominados pelos Angels, levando a atritos constantes. No México, seus laços com cartéis adicionam outra camada perigosa, dando-lhes acesso a redes de contrabando que os Angels prefeririam controlar eles mesmos. As autoridades têm perseguido os Vagos há décadas. Em 2011, a Operação Green Heat mirou na liderança deles na Califórnia, resultando na prisão de dezenas de membros por acusações que vão de assassinato ao tráfico de metanfetamina. Em 2013, outra grande operação em Nevada e Arizona, conhecida como Operação Pura Sorte, derrubou membros de alto escalão acusados de extorsão, sequestro e extorsão. Promotores federais repetidamente rotularam os Vagos como uma organização criminosa sob os estatutos RICO, as mesmas leis usadas para desmantelar famílias da máfia. O que torna os Vagos uma ameaça tão séria para os Hells Angels é a combinação de tamanho, organização e brutalidade. Eles não são um clube regional pequeno, são uma rede internacional com conexões profundas com o crime organizado. Seus membros são ferozmente leais e sua estrutura de liderança permite que eles se coordenem em vários estados e países. Nas ruas, eles são conhecidos por aparecerem em grande número e demonstrarem força, o que os torna intimidantes para rivais e difíceis de lidar pela polícia sem operações de grande escala. Para os Hells Angels, os Vagos não são apenas mais um concorrente. Eles são um exército bem armado e bem conectado que já mostrou que lutará no local. E quando seu rival tem tanto a força de trabalho para enfrentá-lo quanto as alianças para apoiá-lo, você não pode ignorá-los, você tem que observá-los. E no mundo dos motoqueiros fora da lei, observar geralmente significa preparar-se para a próxima luta. Rebels Motorcycle Club. Quando os Hells Angels avançaram fortemente na Austrália, no final da década de 1990 e nos anos 2000, eles encontraram um problema que não podiam esmagar: o Rebels Motorcycle Club. Fundado em Brisbane em 1969, os Rebels cresceram e se tornaram o maior clube de motociclistas fora da lei na Austrália, com centenas de membros e dezenas de capítulos espalhados pelo país. Enquanto outros clubes sobem e caem, os Rebels permaneceram fortes, jogando a longo prazo, misturando intimidação bruta com influência calculada. A violência faz parte da história deles, sim, mas não é o quadro completo. Os Rebels construíram um sistema. Eles infiltraram negócios legítimos, estúdios de tatuagem, empresas de transporte, firmas de segurança, tanto como fachada para atividades ilegais. E como uma forma de lavar dinheiro. Relatórios de inteligência policial os ligaram ao tráfico de drogas, contrabando de armas e produção em larga escala de metanfetamina.
mas também observaram como os Rebels usam a propriedade de negócios e conexões políticas para se protegerem. Em algumas regiões, eles patrocinaram eventos comunitários, dando-lhes uma imagem pública que pode confundir os de fora sobre quem eles realmente são. A rivalidade deles com os Hells Angels na Austrália tem sido intensa. Os Angels chegaram com sua reputação norte-americana e tentaram tomar territórios de drogas importantes e portos-chave. Os Rebels não apenas defenderam seu território, eles se expandiram. Houve brigas, tiroteios e ataques incendiários ligados a este conflito. Mas a verdadeira luta é pelo controle do fluxo de dinheiro. Quem controla os portos controla o fluxo de drogas e armas para o país. E os Rebels têm a vantagem de jogar em casa. As autoridades na Austrália responderam com leis severas contra motociclistas, incluindo legislação anti-associação, que torna ilegal para membros de clubes de motociclistas fora da lei se reunirem em público. A polícia realizou grandes batidas nas propriedades dos Rebels, apreendendo drogas, dinheiro e armas. Em 2017, uma das maiores operações coordenadas da história de Queensland teve como alvo os Rebels, com dezenas de propriedades revistadas e várias prisões efetuadas. Ainda assim, o clube sobreviveu a todas as repressões. O que torna os Rebels tão perigosos para os Hells Angels é que eles combinam a força de uma gangue de rua com a estrutura de um império empresarial. Eles podem lutar uma batalha pública nas ruas e uma silenciosa nas salas de reunião. Eles podem aparecer como patrocinadores comunitários enquanto administram uma das maiores redes de crime organizado no Hemisfério Sul. E porque fazem parte da cultura australiana há mais de 5 décadas, eles têm raízes locais profundas que os de fora não conseguem facilmente abalar. Para os Hells Angels, este é o pior tipo de rival, um que não pode ser simplesmente combatido até a submissão. Para vencer os Rebels, seria necessário superá-los nas ruas, nos negócios e na influência. E essa é uma luta que os Rebels vêm vencendo na Austrália há mais de 50 anos. Hoje, enquanto tentam aumentar a conscientização sobre bullying e suicídio de adolescentes, Stand for the Silent é uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer recursos gratuitos de saúde mental para nossos jovens. Clube de motociclistas POBOB. Se você quer entender onde a cultura dos motoqueiros fora da lei realmente começou, não pode ignorar os POBOBs. O nome deles vem dos bastardos originalmente irritados de Bloomington. POBOB, formado na Califórnia em 1940. Eles não eram os maiores, mas fizeram história. Em 1947, eles se tornaram uma peça central no infame motim de Hollister. Um encontro de motociclistas em Hollister, Califórnia, que saiu completamente do controle. Motociclistas, incluindo membros do POBOB, atravessaram a cidade, correram nas ruas, beberam até não conseguirem ficar de pé e transformaram um evento tranquilo em algo que parecia uma tomada de poder. A imprensa nacional ficou louca com a história. Hoje, enquanto tentam aumentar a conscientização sobre o bullying e o suicídio adolescente. Stand for the Silent. E assim, a imagem do motociclista fora da lei foi gravada na mente da América. Aquele tumulto não apenas fez manchetes, mas plantou as sementes para um dos clubes de motociclistas mais notórios da história. Um ano depois, Otto Friedley, membro dos POBOB, se separou e ajudou a fundar os Hells Angels. Essa ligação significa que os POBOBs não são apenas outro clube, eles fazem parte da história de origem dos Angels. Mas ao longo das décadas, enquanto os Hells Angels construíram um império global, os POBOBs permaneceram menores, enraizados na Califórnia, conduzindo suas operações com menos alarde, mas com não menos propósito. Os POBOBs de hoje podem não ter os números dos Mongols ou dos Outlaws, mas têm algo igualmente valioso: território próprio. Em partes do norte da Califórnia, eles têm sido uma presença constante por décadas. As autoridades os conectaram ao tráfico de drogas, anéis de motocicletas roubadas e vendas de armas. Mas aqui está a questão: você raramente os vê em grandes operações policiais ou nas manchetes nacionais. Isso é intencional. Os POBOB sabem como trabalhar nas sombras. Eles mantêm seu círculo fechado, seu perfil discreto e seus negócios em movimento. E não se engane, eles ainda têm uma história com os Hells Angels. Enquanto a conexão inicial vem de Friedley, as décadas desde então trouxeram competição por território e influência. Houve encontros violentos, mas os POBOBs não entram em guerra por entrar.
eles são pacientes. Sabem o valor de esperar o momento certo para revidar ou manter a posição. Eles também aprenderam o poder de se misturar. Alguns membros administram oficinas de reparação de motocicletas, bares e garagens. Esses são lugares que geram uma renda estável, dão-lhes fachadas legítimas e ainda os mantêm ancorados na comunidade. Esse duplo papel os torna mais difíceis de serem alvos como uma gangue puramente criminosa. Para os Hells Angels, os Paul Bobs são o tipo de rival que pode ser frustrante. Eles não são barulhentos, não são chamativos e não estão tentando dominar o mundo, mas estão profundamente enraizados. Conhecem suas ruas e têm uma ligação pessoal com o próprio início dos Angels. E no mundo dos motoqueiros fora da lei, um rival com história, paciência e uma mordida silenciosa pode ser tão perigoso quanto o maior clube do planeta. O que você acha dessas gangues de motoqueiros? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos conosco na seção de comentários. Quer mais vídeos como este? Então inscreva-se no canal para mais histórias reveladoras. Muito obrigado por ficar conosco até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.